Fala pessoal, João Barbosa Lucas de volta na área aqui, passando para fazer um panorama dos jogos da quarta-feira de 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos acabaram agora há pouco, então vamos aos destaques desta quarta-feira. A começar pela vitória do Red Bull Bragantino contra o Corinthians em Bragança. A equipe do interior paulista ganhou na reta final da partida por 2-1 e respira no Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino ganha 2 posições e sobe para o 12º lugar. Esta foi a segunda partida da equipe sob o comando de Wagner Mancini. Segundo jogo, primeira vitória do comandante na equipe. O Corinthians segue na 10ª colocação, ali no meio de tabela. Em Salvador, o Vitória conseguiu um triunfo muito importante contra o Internacional e acirra a disputa contra o rebaixamento. O rubro-negro baiano aproveitou o fator casa e fez 1-0 no Colorado. Esse resultado aproxima a equipe baiana da equipe gaúcha e interfere no Santos. Momentaneamente, o Vitória sai da zona do rebaixamento e coloca o alvinegro praiano como primeiro time na zona de perigo. Lembrando, o Santos entra em campo nesta quinta-feira para fazer o clássico no Allianz Parque contra o Palmeiras. Mas o triunfo em Salvador foi muito importante para o Vitória seguir na luta por permanência na primeira divisão para o ano de 2026. O Inter de Ramon Dias precisa abrir o olho para não continuar se complicando nesta reta final de Brasileirão. Em Recife, o Juventude fez 2-0 no Sport e ainda tenta respirar na tentativa de permanência na Série A. Mas a equipe gaúcha ainda tem uma missão bem difícil nessa reta final de campeonato. No Rio, o Botafogo atropelou o Vasco no Newton Santos. A equipe de David Ancelotti fez 3-0 com autoridade e segue bem perto de confirmar a presença em mais uma disputa de Libertadores da América. Lembrando, Botafogo, atual campeão do Brasil e atual campeão da América. Está encaminhada a passagem para mais uma disputa da principal competição do continente. O Vasco, depois de 4 vitórias seguidas, passa pela segunda derrota consecutiva. Em BH, o Atlético Mineiro fez valer o fator casa e aplicou um 3-0 contra o Bahia, com direito ao gol de número 500 de Hulk na carreira. Uma noite especial para o atacante do Atlético Mineiro. O Atlético fez 3-0 contra o Bahia e dá uma respirada no campeonato, agora está em 13º lugar. Bahia segue em 5º. No Sul, no Rio Grande do Sul, Fabrício Bruno testou para o fundo do gol e confirmou a vitória do Cruzeiro fora de casa contra o Grêmio. O Cruzeiro, que ainda busca forças para se manter próximo a Palmeiras e Flamengo na disputa eletrizante pelo título de 2025 no Campeonato Brasileiro. E, fechando a noite de quarta-feira, São Paulo e Flamengo fizeram um jogo eletrizante na Vila Belmiro. Luciano abriu o placar logo no início da partida, mas não demorou muito para Arrascaeta empatar, cobrando pênalti. No segundo tempo, Samuel Lino aproveitou o cruzamento de Emerson Royal e virou para o rubro-negro. Esse resultado colocava a equipe de Felipe Luiz na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas pouco depois da virada, Gonzalo Plata foi expulso e o São Paulo partiu para a pressão, conseguindo um empate com o gol de Ferreira. Final de jogo, 2 para o São Paulo, 2 para o Flamengo. O Flamengo não volta para a liderança nessa rodada. Então, chegamos aos jogos da quinta-feira. Quinta-feira que terá 3 jogos para fechar a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos são os seguintes: Fluminense e Mirassol, duelo de times de olho na Libertadores no Maracanã. Ceará e Fortaleza, o clássico cearense vai agitar o Castelão.
E o Clássico Paulista para fechar a rodada. Palmeiras e Santos, duelo dos dois extremos da tabela. Palmeiras de olho em aumentar a vantagem da liderança e o Santos, quem sabe, pode voltar a ficar fora da zona de rebaixamento se conseguir a vitória no Clássico nesta quinta-feira. Chegaram até aqui e querem seguir informados? Não esqueçam de acompanhar as redes do 4 Linhas para vocês não perderem nenhum detalhe. 4 Linhas é um ponto de vista, muito mais que futebol. Boa noite, pessoal.